Olá, arquitetos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa primeira minissérie de renderização aqui do perfil, aqui do canal Arquitetura de Perto. Eu sou Carolina Faria, sou arquiteta e hoje vou dar início a esse projeto que eu venho criando, que é a gente conseguir compartilhar do início ao fim, né, o processo ali de criar imagens renderizadas e realistas para usar em arquitetura. Então, o propósito aqui é realmente otimizar o tempo, criar um passo a passo bem interessante para nós conseguirmos utilizar as renderizações sem tomar tanto tempo do nosso dia a dia da profissão, já que a profissão de arquitetura é muito corrida, a gente tem muita coisinha para olhar o tempo todo, certo? Então, a intenção aqui, o intuito aqui é este. E olha só, sempre que você quiser a planta do ambiente que eu estiver fazendo para acompanhar comigo, é só você me mandar por direct no Instagram. Me pede a planta de cada minissérie. Essa daqui eu coloquei quarto madeira infinita, que é um quarto que eu pretendo usar muita madeira, e esse é o nome. Então, para cada minissérie eu vou dar um nome, e aí basta você me mandar lá por direct: Carol, eu quero a planta da minissérie tal, e deixe o seu e-mail que eu vou te enviar essa planta para você acompanhar comigo, tá bom? Então, a intenção aqui é fazer do início ao fim de forma rasgada mesmo, entende? Então, com algumas intercorrências aí no caminho, coisinhas que dão errado e a gente tenta driblar para ver como que faz, porque na minha visão, não adianta a gente estudar alguma coisa como uma receitinha pronta ali que funciona para aquela determinada situação, mas que quando você aplicar sozinho, as resultados de array, eles são totalmente imprevisíveis. Sempre acontecem coisinhas que a gente não está esperando e o intuito é você aqui conseguir adquirir essa autonomia. Então, todo ambiente que você for fazendo junto comigo, você vai fazer desde a modelagem até a renderização final, e a gente vai aprender, então, no meio disso tudo, como consertar os erros que acontecerem, como fazer para otimizar, como fazer de um jeito e ver que aquele jeito às vezes não funcionou e volta atrás e aplica de uma outra forma. Então, acho que isso nos dá muita autonomia. E é essa a intenção, tá bom? E uma outra questão é que eu vou disponibilizar, eu vou avisar aqui quando eu disponibilizar, um e-book que eu praticamente não, eu realmente descrevo completamente o passo a passo que eu uso no meu escritório, que é um passo a passo muito bom, porque a gente consegue tanto otimizar, saber exatamente qual passo a gente tem que dar a seguir, né? Então, vamos supor, aqui eu tô como que eu dou sequência? Então, esse e-book, ele tem o passo a passo exato, descrito como que você vai desenvolver cada passo a passo, e o mais legal é que no final dele eu tenho esse mapa aqui dos marcos. É o mapa do render e cada marco aqui é o próximo passo que você precisa dar na renderização. Então, lá no escritório, por exemplo, a gente usa isso daqui para poder ter referência, porque nós somos 3 no escritório, eu, uma sócia e um estagiário, por enquanto. Então, quando eu começo um render e eu começo uma modelagem, né, a produção de um projeto ali em maquete eletrônica que vai resultar num render depois. Quando eu começo e por algum motivo o Paulo, estagiário, é quem precisa dar continuidade, né, a minha modelagem para depois renderizar, quando a gente segue esse passo a passo aqui, eu só aviso: olha, eu parei no marco 12. Ele já sabe de onde ele tem que dar continuidade. Isso otimiza o nosso tempo muito. Então, assim que eu disponibilizar o e-book, esse e-book vai vir já com esse mapinha, que é um bônus. Então, você pode fazer download, tá? Assim que eu liberar, eu vou avisar aqui, você pode fazer download e treinar, sempre seguir esse passo a passo que não vai ter erro, tá? Então aqui eu vou fazendo também seguindo mais ou menos, mas é legal que você tenha esse e-book para você ver a descrição exata, porque aqui a intenção é fazer mais rápido. E através do mapa do render, com os marcos, você consegue acompanhar direitinho, e a minha sugestão é que você imprima, né, essa última página do e-book, que é o mapa, você imprime e deixa perto de onde você trabalha, o computador onde você trabalha, para você sempre ir acompanhando, até que isso fique automático para você, tá? Então vai ficar assim muito fácil. Então vamos lá, eu já vou até seguindo por aqui, eu já estou com
a minha planta, né, importada do AutoCAD. Então, se você quiser, é só me pedir quarto madeira infinita, tá? Você vai eu vou disponibilizar para você. Então, vamos começar. Eu vou aqui clicar no botão R do meu teclado para começar a fazer as paredes. E aqui eu fecho com o retângulo e eu clico aqui o P do teclado para puxar essas paredes para cima com o push-pull. E aí, que é essa ferramenta aqui, puxar e empurrar, né, ou push-pull em inglês. E aí eu vou digitar aqui o quanto eu quero de pé direito. Então, eu quero 300, que são 3 metros. Né? Aqui está em centímetros. Então, eu digitei 300, vou apertar a tecla espaço do meu teclado, vou clicar aqui várias vezes e vou criar um grupo. Eu vou refazer esse processo para todas as paredes de forma bem rápida e objetiva. Agora que eu cliquei, eu já tinha dado a referência de 300, eu posso só dar 2 cliques em cima, que ele já vai pegar a última medida que eu havia usado. Então, eu vou fazer assim, porque primeiro eu vou então criar minha edificação arquitetônica realmente, como se fosse uma construção. A gente sobe primeiro as paredes, é claro, a gente faz a fundação e tudo mais, mas aqui não é necessário a gente fazer isso. Tá? Várias vezes, criar grupo, e eu vou fazendo isso em todas as paredes, mesmo nas mais pequenininhas. E sempre criar um grupo separado de cada uma, porque isso facilita muito quando a gente precisa fazer edições depois. Então, se eu quero pintar uma parede de alguma cor, ou se eu quero fazer alguma abertura, se eu quero mover alguma parede, ela estando sozinha em um grupo, fica muito mais fácil. Quando eu misturo muita coisa em um grupo só, acaba dificultando bastante o trabalho. Então, vamos lá. Agora que eu criei todas as paredes, né? Aqui tem a bonequinha, certo? Agora eu vou começar a fechar os vãos, né? Adequadamente, porque aqui a porta tá aberta até o alto do teto, né? E não é isso que a gente vai fazer. Então, depois de a gente ter feito as paredes, a gente vai fazer os vãos. Então, aqui eu vou pegar a ferramenta retângulo de novo, vou fechar aqui em cima. A minha porta vai ter 2,10. Se aqui eu tenho 300, né, tenho 3 metros, então eu vou pegar o push-pull e vou descer aqui, ó, 90 centímetros. Vou clicar várias vezes e vou criar um grupo. Vou apertar a tecla T do meu teclado para pegar a trena e só conferir aqui se realmente ficou com 2,10, certinho. Aqui, para fazer a janela, eu gosto de fazer assim, ó, porque aqui, como eu não fechei com parede, eu sei exatamente onde está a minha janela. Então, agora eu venho aqui, fecho ela e crio o peitoril da minha janela. Então, eu vou colocar ele aqui com 1,10. Vou dar Enter, vou clicar várias vezes, vou criar um grupo. E agora, eu vou fazer aqui o tamanho da minha janela. Então, ela tem 1,20 de largura, eu vou colocar ela com 1,30 de altura. Vou clicar várias vezes, vou criar o grupo e aqui eu vou de novo criar aqui em cima um retângulo e vou fechar. E agora este vão aqui eu vou apagar e vai ficar o vão da minha janela. Feito isso, nós vamos criar agora o piso. Então, olha só como eu posso fazer. Eu simplesmente vou criar um retângulo, né? Aqui, como ele tem um dentezinho, eu vou criar um retângulo, depois vou criar outro retângulo, e aqui onde a linha se uniu, eu vou apertar a borrachinha, que é o atalho E no teclado, e vou apagar. Então, eu vou dar vários cliques, vou criar um grupo, e aqui como a face azul ficou para cima, eu vou clicar várias vezes, vou clicar com o botão direito e vou colocar inverter face, para a face branca ficar para cima, que a gente sempre trabalha com a face branca, ok? Então, feito isso, né, depois de ter colocado o piso, eu vou colocar o teto. E como o teto vai seguir o formato do piso, o que eu posso fazer? Simplesmente dar um clique aqui. Aí eu vou pegar a ferramenta Move, que é a M no teclado. Eu vou clicar aqui em algum ponto de referência que eu tenho. Vou apertar a seta para cima para eu travar o cursor no eixo azul, que é cima e embaixo, né? E aí eu vou clicar o Ctrl do meu teclado, porque eu vou fazer uma cópia. Olha lá, eu tenho o piso e eu criei uma outra face copiada. E aí eu vou clicar aqui em cima e aqui eu já fiz o meu teto. Só que como eu quero um teto com o gesso rebaixado, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou entrar dentro do grupo e eu vou pegar essa ferramenta de equidistância. Ela é o atalho F no teclado. Então, eu vou clicar aqui com ela e vou digitar 5.
Você vê que eu criei uma bordinha aqui que vai ser referente à junta de dilatação do gesso. Então, eu vou clicar aqui nessa face do meio, vou pegar o push-pull e vou, dei Ctrl Z, vou apertar aqui e vou descer 10 centímetros. Então, aqui eu já tenho também o meu teto. E a face branca tá para cima. No caso, aqui eu posso inverter também, porque o que eu preciso enxergar de face branca é dentro do projeto. Então, aqui eu vou inverter para que fique branco por dentro e a face fique certinho. Feito isso, eu posso ocultar esse teto para que ele não atrapalhe a minha visualização. Então, eu vou dar um clique aqui, vou clicar com o botão direito do mouse e vou ir em ocultar. Depois disso, feita a edificação toda arquitetônica, a gente vai dar continuidade fazendo o rodapé. E aqui nesse caso, eu vou fazer o rodapé do mesmo material do piso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar vários cliques aqui. Vou pegar a mesma ferramenta de equidistância, que é parecido com o offset do AutoCAD. E aqui eu vou trazer para dentro 2 centímetros. E aí, esses 2 centímetros já serão o meu rodapé. Vou colocar aqui 10, certo? Vou vir aqui perto da porta, vou clicar e vou simplesmente puxar aqui e puxar aqui para eu poder descer aqui com o push-pull. Eu fiz essas linhas aqui com o atalho L do teclado, com a linha mesmo. E agora eu apago, eu tenho o meu rodapé no mesmo grupo do piso, já que eu vou usar o mesmo tipo de material. Feito isso, né, seguindo o passo a passo, a gente vai agora fazer uma coisa muito simples, que é colocar as soleiras e os parapeitos. Então, a soleirinha é esse pedacinho aqui. Eu sempre deixo separadinho, porque, deixa eu virar aqui a face, porque se eu quiser, em vez de usar o mesmo material, colocar uma pedrinha, alguma coisa diferente, aqui já está separado e eu consigo fazer isso com facilidade. Depois, se eu ver que eu vou querer usar o mesmo material do piso, eu posso vir aqui e apagar e simplesmente dar continuidade ao piso para ele chegar até lá. As soleiras e parapeitos. Aquela foi a soleira, agora o parapeito é aqui. É aquela pedrinha, né, que a gente costuma colocar. Então, ou eu posso fazer direto aqui, se a altura total puder ser, no caso aqui, tinha 1,30, né? Puder ser 1,28, agora se não puder, se a altura total da janela precisar realmente ser 1,30, então eu vou clicar aqui várias vezes, vou descer com o push-pull 2 centímetros, e aí eu vou clicar aqui com o retângulo, vou criar a face, vou pegar o push-pull e vou ir 2 para cima. E aqui nessa face frontal, eu vou vir com 0,5 para frente, vou dar vários cliques, vou criar um grupo. Então, feito isso, basicamente a nossa casca, né, está pronta. Você dá uma conferida se tudo está em grupo separado, sempre dá uma olhadinha, porque é importante que esteja, né, isso facilita a nossa vida. E depois da gente fazer isso, a gente vai começar a trazer alguns blocos aqui para dentro, certo? Finalizada essa parte que é a casca, então, do projeto, a gente vai começar a inserir os bloquinhos de portas e janelas, para realmente a gente fazer seguindo o passo a passo de uma construção. Assim, a lógica fica muito clara para nós, né? Então, a gente vai escolher quais bloquinhos nós vamos colocar aqui. E aí, já vamos aproveitar para aprender a buscar blocos de qualidade, certo? Então, vou entrar aqui, eu já estou com o 3D Warehouse aberto, né? Então, eu vou digitar aqui porta primeiro e a gente pode sempre digitar em línguas diferentes, idiomas diferentes. Então, eu posso digitar, por exemplo, aqui door para eu ver os resultados em inglês para isso, costumam ser diferentes, tá? Então, vamos aguardar aqui abrir. Então, olha só, eu tenho aqui o vão da porta e o vão de uma janela pequena. Normalmente, a gente vai precisar alterar as dimensões, certo? E a gente também tem a opção de criar os bloquinhos para criar o bloco assim, né? Desenhar por conta própria aqui direto, em vez de pegar o bloco pronto. Mas eu sempre gosto de pegar o bloco pronto, que eu acho que facilita também bastante e eles geralmente têm uma qualidade legal. Então, a gente vem aqui para ver os resultados que abriram para a porta. Acho que eu não tinha nem dado o Enter. Vou pausar aqui até abrir.
Fiz uma pausinha ali para tomar uma água, voltei. Olha só, aqui a gente tem os resultados para a porta, mas não estão filtrados, não são resultados legais. Você vê que tem alguns resultados um pouco estranhos e pode ser até que tenha alguns legais, mas a gente tem que procurar muito. Então, o que eu gosto de fazer? Eu sempre venho aqui nessa abinha relevância e coloco em curtidas. Olha só como os resultados vão melhorar quando acontecer isso. Quando eu colocar aqui. Então, olha só, porta, vão vir, por exemplo, porta toalhas, porta de guarda-roupa, pode vir outros tipos de porta, mas dentre as opções, sempre nós vamos conseguir encontrar o que a gente precisa em qualidade boa. E outra opção também é você vir em coleções e buscar pelas pastas aqui que tem uma grande quantidade de opções de portas, também janelas. Então, olha só, aqui ó, se eu clicar em portas e janelas, eu vou abrir as opções, né, dessa coleção. E aí, normalmente, essa coleção, você vê que os primeiros bloquinhos são legais, são de qualidade, muito provavelmente todos serão, certo? Porque a pessoa que coloca os bloquinhos na pasta dela, aqui na coleção dela, ela tenta manter um padrão, né? Então, é porque é para uso dela, é para uso de outras pessoas, mas é para uso dela também. Então, ela coloca aqui os preferidos dela, e normalmente tem uma padronização de qualidade, isso é legal. Então, aqui, ó, vou escolher uma porta qualquer aqui, já que... Deixa eu ver... Não que seja uma porta qualquer, assim, eu não tenho um modelo específico que eu quero dizer. Então, eu vou escolher algum modelo aqui que eu acho que esteja bem modelado, que esteja bonito, mas não tenho um modelo específico que eu desejo. Mas vamos ver. Pode ser esse modelinho aqui, comum, que eu vou clicar nele, eu venho aqui e faço o download. Se você quiser ver melhor o bloco, né, você pode clicar em cima da imagem, que ele vai abrir essa abazinha para você conseguir ver melhor. E você também pode baixar diretamente por aqui. Você pode baixar também todas as versões anteriores à do seu SketchUp. No meu caso, eu uso 2019 por enquanto. Então, eu posso baixar o 19, 18, 17, qualquer outro que eu quisesse abaixo disso. O 2020 eu já não posso. Então, olha só, aqui já baixei a minha porta e eu vou aproveitar e já vou baixar o da janela também. Nem vou precisar digitar janela, né? Já que aqui eu já estou numa coleção de portas e janelas. Eu vou subir de novo para ver os primeiros resultados como estavam. E já vou tentar escolher por aqui mesmo. Deixa eu ir descendo de novo, cheguei no topo, né? Essa aqui parece estar legal, né? Se eu for colocar uma janela de blindex. Eu posso escolher um outro tipo de janela também, já que ela é uma janela mais compridinha, talvez uma desta. Deixa eu ver. A janela normalmente ela não aparece porque a gente coloca cortina. Então tem ainda menos exigência com ela, mas ainda assim eu gosto de escolher um bloquinho legal, porque vai que eu quero renderizar com a cortina aberta, aparecendo, então eu sempre procuro já um bloquinho bom. Olha só, esse aqui é a porta francesa. Se tivesse uma janela mais ou menos desse estilo, essa daqui pode ser que fique legal. Eu vou fazer o download dessa aqui para ver como que vai ficar. Se não ficar legal, eu troco. E aí vocês, à medida que estiverem fazendo, vocês não precisam necessariamente escolher exatamente os mesmos blocos que eu. É até interessante que você escolha alguns um pouquinho diferentes para você dar a sua cara para o ambiente também. Mas se você quiser exatamente os meus, a possibilidade de você digitar igual o que eu digitei e procurar nos mesmos lugares, você provavelmente vai conseguir encontrar sem dificuldade, tá bom? Então, eu simplesmente puxo ali, arrasto para minha modelagem e aqui eu vou posicionar a porta da maneira que eu achar mais conveniente. Aqui, como eu não tenho um tamanho específico para essa porta, não tem problema se ela ficar bem dentro do vão, aqui, porque eu não estou falando aqui de um projeto que precisa realmente estar em medidas exatamente corretas e tudo mais. Mas o certo aqui, se fosse uma outra opção, se fosse realmente um projeto, esse marco muitas vezes ele ia estar mais aqui para fora, né? Esse alisar, ele estaria mais aqui para fora e eu ia posicionar a abertura da porta bem dentro do vão. Porque no caso aqui, essa espessura lateral do alisar está pegando dentro do vão da porta, então a porta ficou um pouco menor. Mas como aqui o caso não é
um projeto que eu preciso estar com as medidas exatas, eu não vou colocar. Então, aqui, ó, eu vou chegar pra cá. Vocês viram aqui que eu sempre travo no cursor quando eu quero mexer? Então, olha só, eu peguei aqui um ponto de referência, estou com o Move, né, no ponto de referência para poder mover a porta. Só que aqui ela roda de forma desgovernada, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no botão esquerdo, eu travo ela no cursor verde. Se eu apertar no direito, eu travo no cursor vermelho. E para cima, eu travo no cursor azul. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero que fique travado no verde, eu clico com o botão esquerdo e eu consigo posicionar bem, trazendo aqui um pouco para fora essa espessura do alisar. Feito isso, eu vou agora acrescentar a janela. Vou pegar daqui também, vamos ver. Vou pegar aqui também, vou colocar para cá e vou soltar aqui dentro, esperar ela aparecer. E aqui eu já pego e coloco também. Deixa eu conferir primeiro se ela está eixo para cima. Aqui eu vou colocar ela bem no meio, aqui. E deixa eu conferir se ela está do lado certo. Aqui ela está do lado errado, que a abertura está para... Os puxadorzinhos estão para fora. Então, eu vou clicar com o Scale, que é o atalho S no teclado, e vou pegar esse ponto de referência e vou digitar -1. E aí, eu jogo essa parte certinha para dentro. E aqui eu vou reposicionar da maneira que eu achar melhor. Aqui eu gosto de deixar um pouquinho da pedra aqui aparecendo. Então, eu vou posicionar ela aqui dentro do vão da maneira que eu achar mais conveniente. Melhor, tá? Então, olha só, vou escolher aqui o ponto de referência que eu quero. Ela tá muito bem modeladinha. Esse aqui está um ótimo bloco. Eu vou ajustar aqui e para cima também. Aqui não ajustou direito. Eu vou ajustar aqui e vou ajustar para cima com o Scale. E você vê que ele não distorceu muito as proporções. Se tivesse distorcido, a gente ia ter que usar um outro plugin para poder fazer essa escala. E a gente aprende isso em outro momento, porque agora não vai ser o caso. Não distorceu. Agora, se eu tivesse feito isso daqui e o puxador tivesse ficado muito largo ou muito estreitinho, tivesse deformado realmente, aí a gente não pode usar a ferramenta Scale direto, a gente precisa utilizar outra ferramenta, tá bom? Então, feito isso, coloquei as portas e janelas, eu vou dar continuidade, olha lá, seguindo o mapa, né? A gente vai fazer agora toda a parte de marcenaria fixa. Nesse caso aqui, a gente não tem marmoraria, então a gente já vai pular para marcenaria fixa. E em marcenaria pode ser que tenham lugares aqui que a gente vai ter que ajustar rodapé e tudo mais, e faz parte, tá? Então, olha só, aqui, se eu quiser a minha cabeceira chegando até o chão, eu vou ter que tirar o rodapé. Eu tenho a opção também de deixar ela deixar o painel somente para cima do rodapé, então não tem problema. Então, eu vou voltar aqui, dar Ctrl Z, porque eu vou deixar ele apenas em cima do rodapé, o painel. Então, olha só, a demarcação do meu painel tá aqui. Mas se eu sei que ele tem 5 centímetros, eu posso pegar o retângulo aqui também, vir nessa extremidade já em cima do rodapé, clicar aqui nessa outra e ir puxando aqui para frente, ó, eu vi que tem 400 centímetros a largura total, então eu digito 400, ponto, vírgula, 5, que é a espessura. E aí eu já criei, olha só. E aqui, ó, eu consigo subir com o push-pull já na face até onde eu quero. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1,10 e depois eu vejo se eu vou querer subir ou descer mais essa estrutura aqui. Aí, o que acontece? Aqui eu coloquei uma estrutura geral de 5, só para demarcar, mas a gente vai ter alguns detalhes nessa cabeceira, né? Então, quando você já está projetando, você já tem a ideia do que você quer fazer. Então, o que vai acontecer? Essa cabeceira, ela vai ter alguns frisos nela, certo? E desses frisos, a gente vai ter também, além dos frisos, a gente vai ter também uma iluminação passando atrás dela, então uma fita de LED. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou diminuir essa espessura aqui 3 centímetros, então ela vai ficar com 2. Vou criar o grupo, certo? E aqui eu vou pegar novamente
2 centímetros, vou copiar para o lado de cá com o Move mais Ctrl. Aí, essa estrutura aqui, eu vou subir ela aqui uns 2 centímetros, só para eu conseguir depois embutir a minha iluminação ali. E aí, o friso que eu gostaria de colocar, eu só vou precisar entender aqui qual a proporção desses frisos que eu vou querer. Então, olha só, a minha cama tá aqui, certo? Essa aqui é a demarcação da minha cama. Só que as laterais não estão exatamente iguais. Então, aqui, ó, se eu pegar a trena, essa lateral toda aqui até o final tá com 1,49 até o rodapé. E a de cá está com, deixa eu travar o cursor, 89. Dessa daqui até aqui, 91, porque aquela tem um rodapé. Então, desse ponto aqui e esse ponto aqui, elas estão iguais. Então, eu acho que eu vou fazer o friso pegando da cama aqui, porque aí eu demarco onde está a cama e onde está onde estão as partes de criado, e aqui talvez eu faça um outro para demarcar onde vai vir a mesa. Então, em vez de eu clicar aqui diretamente e fazer o friso direto nesse grupo, o que eu vou fazer? Porque o que vai acontecer? Lá na frente, nós vamos usar um plugin para fazer o refinamento de todos os cantos, todas as esquinas, todos os cantos dos nossos objetos muito retos. Então, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho essa quina, esse canto aqui bem reto, a gente vai utilizar um plugin para poder abaular um pouquinho e ficar um pouco mais real. Só que quando eu crio muitos frisos, muitas divisões na face, acaba dificultando. Então, sempre que eu puder criar retângulos e faces separadas para eu fazer esse friso, vai ajudar. Então, aqui eu vou fazer assim. Então, olha só, eu preciso demarcar, então, onde que eu vou colocar os frisos. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, certo? E vou travar o cursor aqui no verde e vou encostar nessa face aqui de cima, para ele fazer uma linha até a altura aqui, né, a largura aqui desse painel. Depois eu vou dar continuidade aqui na linha, apertando para cima, a seta para cima, e vou finalizar ela aqui, só para eu ter referência de onde o meu friso vai estar, certo? Então, ele vai estar um aqui. Aqui eu terei outro friso, então olha só. Vou criar aqui uma linha, né, pegando aqui, e agora eu vou subir com essa linha para cá. Na verdade, nesse caso, nem precisava ter feito essa linha aqui de trás. Dar continuidade nela aqui. Ou precisava? Ah, não, precisava. Volta. Aqui, ó, eu criei essa linha aqui para eu ter o ponto de referência. Então, agora eu vou clicar com o eixo verde e vou encostar nessa daqui de cima para ela travar ali antes, ó. Então, eu tenho esse pedacinho aqui de diferença. Então, quando eu clicar, eu vou apertar, então, seta para cima e vou travar exatamente aqui para poder ver onde vai estar o meu friso. Aí, o que eu posso fazer também é pegar esse daqui e copiar. Então, eu dei um clique aqui, ficou azulzinho, eu clico no Move, clico aqui nesse ponto de referência com o Ctrl, e aí eu clico o eixo direito, né, a seta para direita, para travar no eixo, e clico aqui, que já é o meu próximo local de friso que eu vou ter. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou criar aqui, ó, a partir desse ponto de referência, as placas, e eu vou dar aqui uma espessura de 1 centímetro. Vocês lembram que a espessura total do painel era 5? Então, eu fiz esse com 2, esse com 2, esse com 1. Então, o total vai estar com 5. Então, eu cliquei aqui várias vezes, criei um grupo, certo? Aí, essa linha aqui ficou dentro do grupo, mas depois a gente apaga ela. Na verdade, pode até apagar agora, ó. Vou clicar aqui várias vezes e vou apagar essas linhas que eu criei de ponto de referência. Agora que ele já está em grupo, eu vou pegar aqui do lado, vou clicar com o Move nesse ponto de referência, vou apertar o Ctrl e vou colocar aqui, certo? E daqui eu preciso que ele vá até este ponto aqui. Então, eu vou dar vários cliques, vou pegar o Push-Pull e vou arrastar até essa linha de referência aqui. Então, esse daqui é do mesmo tamanho que o de lá, se não me engano. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui também, vou pegar com o Move, Ctrl, vou apertar a seta para a direita para travar no eixo e vou encostar aqui na parede. E aí, ele já me deu a referência aqui, já está certinho. Então, eu posso apagar esses pontos de referência aqui que eu tinha criado. E agora, por último, nessa daqui, eu posso simplesmente copiar algum para cá.
jogar, né, sempre com o Ctrl, e aqui dar vários cliques para eu poder dar continuidade com o push-pull até o final, que é a parte exata aqui da cabeceira da cama. Então, olha só, depois de feito isso, quando uma face está muito junta com a outra, assim, não deixa nenhum espaço, eu não criei o friso, né? Eu criei uma linha. E essa linha, ela não aparece na renderização. Então, se eu quero que esse friso tenha, por exemplo, 1 centímetro, eu vou dar vários cliques. E nessa face de cá, eu vou diminuir ela, 0,5, meio centímetro. Vou clicar na de cá e vou diminuir aqui também, 0,5, certo? Então, olha lá, eu criei um friso. Vou fazer a mesma coisa em todos aqui, 0,5, Enter, dá vários cliques nesse, 0,5, Enter. Se eles estivessem fora de grupo, eles não tivessem agrupado, quando eu fizesse os dois ficarem juntinhos, igual estava anteriormente, eu não ia conseguir fazer essa divisão, por isso que é importante estar sempre em grupo. Então, vou dar vários cliques, aperto na face lateral, 0,5, Enter, daqui, a mesma coisa, 0,5, Enter. Então, certo, fiz isso. Então, agora eu vou passar para o próximo passo, que é modelar essa mesinha aqui do lado. E aí, sempre que a gente tem o rodapé, ele um pouco atrapalha a gente saber onde que está exatamente a nossa demarcação ali. Mas não tem problema, você pode demarcar aqui do jeito que está visível e depois você completa. Então, olha só, criei o retângulo. Eu vou apertar o push-pull e vou subir aqui a quantidade que eu quero para a minha mesa. Então, eu quero que ela tenha 15 de espessura. Eu digito 15, dou Enter, crio um grupo. E aí, olha, se eu tenho 15 e eu quero que a altura dessa mesinha seja 75, então eu preciso subir ela mais 65. Então, eu clico aqui com o M para mover, aperto seta para cima para travar o cursor e vou digitar 60. Então, quando eu pego a trena e venho conferir, eu tenho sempre que conferir, ó, ficou 75 centímetros de altura. Só que eu preciso ajustar, então, essas laterais, né? Eu quero que essa parte aqui fique engastada na parede, bem encostadinha. A parte de trás também, que é basicamente a espessura do rodapé, né? Que ficou faltando. E do lado de lá, vou tirar o zoom aqui, para eu enxergar onde eu estou. Do lado de lá, que ficou dentro da parede, né? Eu posso simplesmente aproximar aqui e ver onde que tá terminando essa face. Olha só ela ali, aqui. E aí eu vou fazer ela terminar também na cabeceira, em vez de passar lá pra dentro. Olha só, eu vou clicar aqui e vou já criar, né, essa mesinha certinho. E que ela passou um pouquinho do friso, eu vou entrar aqui e vou levar até ela ficar alinhadinha ali, para o friso não ficar com essa diferença. Então, olha só, ficou super legal. O que outra opção que a gente pode fazer aqui também, que talvez fique até melhor para ficar alinhadinho com a parede, vou dar Ctrl Z, é chegar esse daqui mais meio para lá, né? E este daqui mais meio para cá. Assim. Deu certo? Deu. Certinho. Então, desse jeito aqui, eu deixo a minha mesinha alinhada aqui e certinho também em relação ao friso. Então, essa mesinha aqui já está pronta, está em grupo. E agora, nós vamos ter nessa opção de quarto aqui, nós vamos ter o criado passando por debaixo da mesinha. Então, eu vou abrir aqui de novo a ferramenta retângulo. Apertei T, mas não é um T não. Retângulo, certo? Vou apertar push-pull. E aqui, ó, a parte de baixo tá dando 60. Eu vou colocar, então, a altura 50 desse criado, para dar aquela diferencinha ali, para facilitar a limpeza e etc. Então, aqui nesse caso, o rodapé eu posso deixar da maneira que está. Vou dar vários cliques, vou criar grupo. E aqui, eu quero que ele seja... Vamos ver como que eu vou fazer o pezinho dele. Deixa eu ver se eu vou querer ele flutuando ou não. Talvez sim. Acho que eu vou deixar ele na altura aqui da... Pessoal, vou deixar ele mais flutuante. Vou deixar na altura do rodapé, que vai ficar legal. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar vários cliques nele, clicar uma vez nessa face da frente. Vou pegar a ferramenta aqui distância e vou dar aqui um offset, né? De 3. E aí eu vou puxar isso daqui para dentro, a medida final... Deixa eu ver quanto que tem. 35, eu vou puxar 32, para deixar lá uma espessura de 3 ainda. E aqui na frente eu vou fazer
as gavetas. Então, aqui eu mantive assim, porque fica mais fácil depois que eu vou fazer, usar a ferramenta de abaulamento dos cantos. E aqui agora eu vou criar uma outra face para fazer um tampo. Vou criar um grupo. Posso também aqui inverter a face. E eu vou levar isso daqui para dentro com o eixo verde. Vou levar 2 centímetros. Isso é só para fechar certinho. E aqui agora eu vou criar as minhas gavetas. Vou desenhar aqui o retângulo, vou puxar 2 para frente. E aí essas gavetas, elas podem ser, deixa eu ver qual o tamanho disso aqui, se eu divido essas gavetas mais. Vou dividir em 4 gavetas. Trago isso aqui pro meio. Deixa eu encontrar o meio. Vou dar vários cliques, vou criar grupo, eu vou copiar todas e depois eu vou fazer todos os frisos. Aqui eu copiei, apertei aqui com a seta, apertei Ctrl, apertei também, que aí eu junto as duas, né? As duas ficam selecionadas. Copio com esse ponto de referência com o Move, Ctrl e levo aqui para cima. Só que igual eu falei, se tá juntinho, essas linhas aqui não aparecem no render, fica como se tivesse uma face só e não 4 gavetinhas. Então, primeiro eu preciso criar os frisos. Vou dar aqui 1,3. Aqui do lado, como eu tenho 2, peraí, deixa eu dar Ctrl Z, vou colocar 0,2. Aqui eu vou colocar, olha só o que eu vou fazer. Aqui vai ser 0,4, porque eu só vou abaixar essa face. Aqui na lateral, já vai ser 0,2, porque na de cá também vai ser 0,2. Aí o total fica 0,4, tá vendo? Olha lá, 0,2. Vou fazer a mesma coisa, 0,4, descer até esse ponto de referência. E aqui do lado também, como vai ser só esse, 0,4. Lá do outro lado, vou dar vários cliques de dentro. Vou clicar, deixa eu aproximar aqui mais, porque não tá pegando. Dá vários cliques, push pull, 0,4. Agora na parte de baixo, como vai ter da gaveta de baixo também, então vai ser só 0,2. Depois na de baixo, 0,2 também. Tudo vai ficando com 0,4 no final, vocês estão entendendo, né? Então aqui, ó, só pegar o push pull e finalizar no ponto de referência desse. Esse aqui vou dar vários cliques, finalizar no ponto de referência desse. Aqui, mais cliques. Posso finalizar nesse ponto de referência, finalizar neste ponto de referência. E por último, acho que isso só... falta aqui dos lados ainda. Até este ponto. Vamos ver se aqui já está. Também não, dou vários cliques. Deixa eu aproximar mais aqui. Nesse ponto. E por último, os inferiores, os do lado de baixo, 0,4. Dou vários cliques nesse daqui também, 0,4 também. Então, olha só, aqui eu tenho as gavetinhas todas bem separadinhas e elas ficaram num tamanho bom, todas, e com os frisozinhos em volta, que é isso que vai mostrar que tem realmente uma gaveta ali, senão não ia aparecer. E aqui ela vai ficar desse jeito porque ela vai ser aquele modelo festoque, que você clica e abre. Então, não vou colocar cava nem nada, vai ficar só assim, que é um modelinho bem bonitinho, que eu gosto. Feito isso aqui, a gente vai fazer agora o painel desta parte aqui. Eu não sei porque aqui na planta ele não chegou até o final, mas eu quero que chegue até o final. Mas enfim, vou clicar aqui, ó. Vou finalizar ele aqui do lado. E ele eu quero que vá até o teto. Só que vocês lembram que o teto não tem 300, porque tem um rebaixo do gesso, ele tem 2,90. Então, vou digitar 2,90 para ele finalizar aqui. Vou clicar várias vezes, criar o grupo para não esquecer. E agora eu vou dar vários cliques e aproximar ele também dessa parte aqui de trás. Encostei ali. Eu não sei por que cargas d'água esse aqui não tá encostando até aqui, mas a gente vai trazer ele até a porta. Certo? Então, este daqui é o painel. A gente também vai criar frisos nele. Então, o que eu já vou logo fazer? O friso dele vai ser meio que o contrário do outro. Ele vai ser deitado. E não tem problema, tá? Então, o que eu vou fazer?
Primeiro, eu vou diminuir essa espessura, né? Eu vou diminuir para 4. Não, eu vou deixar com 4, então eu vou diminuir um só. E vou vir com as placas para fazer o friso, porque nesse caso aqui eu não vou ter iluminação em volta, então não vai precisar. Então, para fazer o friso, eu tenho que decidir primeiro em que momento que eu vou querer o friso. E como eu vou ter aqui uma televisão, algo assim, eu acho que eu vou simplesmente fazer o friso pegando aqui da porta, que aí a TV fica aqui para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar vários cliques, vou te aproximar. Vou pegar aqui, né, o limite aqui onde eu tenho a porta, vou fazer assim. E daqui, ó, eu já tenho a demarcação de onde que eu vou querer o meu friso. Aí eu vou demarcar aqui, vou clicar, abrir uma face e vou puxar 1 centímetro, que aí a largura total vai ficar 5 aqui. Vamos conferir isso, 5. Então aqui ficou certo. Vou dar vários cliques. Essa linha aqui, na verdade, ó, eu podia ter feito ela até fora do grupo, não precisava ter feito dentro. Depois fica mais fácil de apagar, mas enfim, não tem problema. Aqui depois eu vou pegar, copiar, vou apertar com o Move, Ctrl, vou travar o cursor no eixo azul, que é seta para cima, vou clicar aqui, vou puxar essa parte aqui até o rodapé. Aqui eu fiquei... Deixa eu pensar, acho que eu vou deixar também só em cima do rodapé, porque no outro não ficou por cima, né? Eu vou deixar esse daqui até aqui e esse daqui também. Então, até aqui, certo? Criei, deixa eu aproximar. Aqui criei, né, a linha de onde o friso vai estar começando. Como a porta finaliza aqui, o friso vai finalizar junto com ela. Então, eu tenho que mexer nessa parte de baixo. Eu vou clicar aqui e vou digitar 1. E aqui eu já criei o friso. E depois, então, olha, eu tenho placas separadas para poder vir e usar aquela ferramenta do abaulamento que eu tinha falado com vocês. Ok? Então, agora a gente vai fazer aqui uma mesinha aqui, né? Deixa eu subir ela uma quantidade que eu acho que vai ficar legal, pode ser 30 centímetros. Vou dar aqui vários cliques, vou criar grupo, deixa eu ver se ela ficou encostadinha na parede. Ficou. Apesar do rodapé, conseguiu pegar o ponto de referência de trás. E aqui, ó, o que eu posso fazer? Ela vai ter... Eu queria que ela tivesse uma altura um pouco mais baixa, talvez a altura do criado, algo assim. Então, eu posso simplesmente marcar esse ponto de referência, puxar para cima e encostar aqui atrás nele, que eu acho que eu já pego o ponto que vai ficar legal. Aí, se eu tiver achado que ficou muito baixo, certo, achei que ficou muito baixo. O que eu posso fazer também? Eu posso encostar aqui nessa face com o Move, puxar para baixo, que vai ficar encostado no chão. Aí depois eu clico aqui de novo e puxo para cima com o cursor travado, que quando eu clicar a altura vai ser referente a essa parte superior. Então, eu consigo calcular direitinho. Se ele já estiver suspenso e você der uma altura, ele vai contar a altura mais a espessura, aí vai ficar mais alto. Deu para pegar? Então, aqui, ó, eu vou querer... Pode ser 65 de altura, mais ou menos? Acho que sim. E aqui do lado, eu não sei de novo por que não ficou encostado até aqui. Deixa eu ver se eu encosto ou se eu deixo, na verdade, ele mais afastadinho, que a gente coloca algum detalhe. Acho que eu vou fazer assim. Olha só, faz essa mudança aí na sua planta, tá? Vou dar vários cliques, vou trazer pra cá uns 30 centímetros. Que eu acho que vai ficar legalzinho pra gente colocar algum detalhe aqui, ó. Então, certo, eu fiz isso aqui no painel, né? A TV depois vai vir aqui no meio. E como que eu vou fazer isso daqui? Eu quero que tenha portas, mas eu quero também que tenha uma parte mais nicho. Então, dei vários cliques. O que eu vou fazer agora? Vou pegar equidistância, vou dar aqui 3 centímetros. Vou deixar ele até o final, 25, vou colocar 22. Só que aqui eu vou precisar colocar a parede de TV, essas coisas, né? Vai ficar com 22 total. Tá, vou deixar assim.
Tem uns aparelhos menorzinhos também, depende do seu projeto, né? Você vai fazer da maneira como você quiser. Nesse aqui vai ficar nessa medida. E aqui, para esconder alguns aparelhos, algumas coisas, e também quando ele for esquentar, você poder abrir a porta, né? Que o aparelho não pode ficar ali dentro como uma estufa, eu vou simplesmente pegar aqui no meio, vou pegar aqui no canto e vou vir até o meio, por exemplo, tá? Vir aqui até o meio. Espero encontrar o meio. Aí eu vou clicar aqui, ó, eu vou puxar dois para trás, vou criar essa porta. E aqui, já que eu estou no meio, eu vou fazer aqui para o fundo, ó, 3 por 22, Enter. E vou criar aqui o fechamento, certo? Aí eu criei esse fechamento. Só que eu vou precisar dar o friso, né, para essa parte aqui. E eu vou precisar também criar aquela face de trás que eu não tinha criado. Então, vamos fazer o friso primeiro. É bom que vocês vejam uma outra maneira de fazer. Vírgula 4. Todos aqui vão ser vírgula 4. Vírgula 4. Embaixo aqui. Vírgula 4. Vocês perceberam que eu estou fazendo o ambiente aqui do zero. Eu nunca fiz esse ambiente outra vez, que é justamente porque eu não quero conhecer os problemas que isso aqui vai me gerar para eu já te entregar o negócio sem problema nenhum e você não conseguir aprender depois, não conseguir fazer sozinho depois. Para mim não justifica. Então vai ser assim. Aí eu criei o friso, só que lá dentro ficou aberto. Vocês lembram que antes a gente tinha criado a face lá dentro? Então a gente vai criar essa face também. Então o que eu posso fazer? Posso vir aqui e ocultar essa porta. Eu posso pegar a ferramenta do lápis e marcar aqui assim, ó, 2 centímetros. E aí, com essa face marcada, com essa linha marcada, eu pego a extremidade dela com um retângulo e eu venho aqui em cima, ó, até encontrar o ponto onde ela fecha direitinho. Aí eu dou vários cliques, crio um grupo, entro dentro do grupo só para apagar essa linha aqui, para não ficar junto, porque, sei lá, tem um toque. Depois eu venho aqui, ó, em editar, reexibir último. Pronto, reexibir a porta também vai ser uma portinha fecho-toque. Não, porque eu preciso que ela abra, né? Já sei. A gente vai diminuir isso daqui, vai fazer porta de correr. Então, vamos lá. Vou diminuir isso daqui até a metade. Onde que é a metade? Eu posso pegar a referência daquela face que a gente criou atrás ali, né? Deixa eu ver se eu encontro o ponto dela ali. Talvez por dentro vai ficar mais fácil. Deixa eu ver. Vai passando assim até encontrar. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, ó. Encontrei. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa face que a gente criou, a gente vai jogar ela mais 2 pra dentro, tá? E essa daqui a gente vai copiar bonitinho. Vou copiar aqui bonitinho e vou jogar ali para trás para ser então uma porta decorrer. E aí não faz mais tanto sentido a gente ter os frisos, né? Então eu posso tirar os frisos. Volto para cá, aqui, ó. Quer ver? Vou até apagar essa daqui para poder depois copiar ela de forma mais fácil. Vou apagar. E aí aqui eu vou realmente tirar os frisos, porque nesse caso aqui vai ficar melhor. Por quê, gente? Eu podia fazer a portinha de correr? Podia. Peraí. Vírgula 4 pra cá também. Agora eu vou copiar pra cá. Vou levar ali pra trás. Certo? E agora eu vou pegar as duas e vou jogar um pouquinho pra dentro só pra dar essa diferença com essa parte daqui, ó. Pra não ficar parecendo que ela tá muito alinhada, porque igual eu falei, se a linha estiver junto, ele entende como se fosse tudo junto. Então, eu vou jogar aqui 1 centímetro pra dentro, que aí dá essa diferencinha, dá esse dentinho, dá pra ver que tem uma porta ali. E aí, por que eu tive que fazer essa alteração? Eu tive que alterar isso daqui justamente porque eu quero, nesse projeto, colocar os aparelhos aqui dentro. Eu não posso deixar esses aparelhos abafados lá dentro, então eu preciso abrir uma portinha para o ar poder circular. E se eu fizesse uma única porta, fecho-toque, por exemplo, eu até poderia colocar ela para correr para o lado de cá,
né? Ela poderia correr para todos os lados e tal. Mas como a minha intenção era fazer só um nicho aqui separado para as portas e para os aparelhos, deixar esse aqui livre, então eu tive que criar duas portinhas. E aí a gente mudou o esquema e é assim que funciona. Na hora que vocês estiverem projetando, vocês vão ver alguma coisa que não vai funcionar do jeito que vocês pensaram e vão ter que alterar, tá bom? Isso é realidade. Agora vamos ver aqui se eu não sei se eu achei legal. Não, acho que vai ficar bacana na hora que renderizar, porque aqui a gente coloca adornos e tudo mais. Então aqui vai vir a TV, não está na hora dela ainda, a gente está fazendo toda a nossa marcenaria fixa. E olha só, aqui a gente vai ter um móvel que vai dar continuidade, mais ou menos, né, aqui. E ele pode ou passar por cima ou alinhar. Vamos ver como é que vai ficar, como que eu vou preferir. Trouxe pra cá, depois acho que eu vou pôr até a parede. Então, eu vou colocar aqui a espessura que eu quero dele, 15, né? Que é a mesma aqui da mesa. Aí eu vou dar vários cliques, criar grupo. Vou puxar ela para cima e vou ver se está alinhadinho com a parede. Está aqui. E aí, olha só. Se eu passar ele aqui por cima, chegar aqui até o final, aí eu vou ter que descer esse daqui um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, 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 aqui. Vou fazer assim só para marcar aquela facezinha que a gente fez de dentro. Vou criar um grupo de tudo junto. Não tem problema criar um grupo de tudo junto, depois de cada coisa ser um grupo separado, que aí não interfere. Então, eu vou clicar aqui e vou descer até aqui. Para que essa prateleirinha que está dando continuidade aqui, ela seja apoiada naquela ali, certo? Então, aqui, ó, talvez eu ainda chegue mais pra cá para juntar um pouquinho mais. Talvez eu coloque aqui 20 centímetros, ok? E aqui eu posso criar um detalhe. Vamos lá. Vou colocar aqui o line até o meio, que deu 12,5. Para cá, eu vou digitar 12,5 também. Vou pegar a ferramenta de arco, vou clicar numa extremidade na outra. Vou colocar aqui, até fazer ficar redondinho. Vou pegar o push-pull e vou descer essa parte aqui para fazer ficar redondinho. Vamos ver se eu vou gostar. Ah, não gostei muito. Tive uma outra ideia. Vamos apagar isso aqui? Vamos ver se isso aqui que eu vou pensar vai ficar legal. Vamos ver. Se eu criar essa prateleirinha aqui. Vou colocar aqui 3. Ela ser bem fininha. Crio o grupo. E aí, olha só, eu posso tentar subir com ela até aqui a altura do peitoril. Vou colocar aqui uma 10. Que depois eu desço. Com ponto de referência aqui. Nossa, mas não tá pegando o ponto de referência. Aqui. Depois eu vou encostar ela. Que ela não tá encostada. Eu vou dar vários cliques. Vou puxar ela pra cá. E aí, eu posso fazer com que ela vire pro lado de cá. Então, eu vou dar vários cliques aqui. Deixa eu ver qual que tá o tamanho dela. 25. Eu vou dar o push-pull aqui, vou clicar e eu vou apertar Ctrl. Para ele trazer como sendo uma nova divisão. Aí, eu vou digitar 25 e vou puxar também pro lado de cá, ó. E depois, essas aqui eu posso vir e apagar. Essas duas. Testando, gente, para ver se eu vou gostar. Vamos ver. Vou dar vários cliques e criar um grupo. E aqui, ó, uma outra dessa. Será que eu poderia colocar uma, por exemplo, junto aqui? Ficaria legal? Vamos ver. Essa aqui eu posso puxar ela até o final. Pra dar vários push-pull. Pra cá, push-pull. Vários cliques, push-pull pra cá. Então, vamos ver. Eu acho que assim vai ficar legal. Acho que assim vai ficar bem diferente, né? Olha lá, eu criei duas prateleiras. E aqui ainda vai a cadeira, né? Pra estudo e tudo mais, mas isso entra na parte de blocos. Não vai ser agora que a gente vai fazer. Então, aqui eu posso manter desse jeito que tá, né? Com as alturas aí diferentes. E se eu quiser, eu posso puxar isso pra cima pra deixar ele também alinhado com
aqui. E aí eles ficam apoiados de um lado e de outro. Acho que assim fica melhor, né? O que vocês acham? Assim eu gosto. Acho que ficou bem diferentinho. Então, gostei. Vou deixar assim. Depois a gente vai entrar com bloco de cama, de cadeiras e etc. Deixa eu pensar se toda a marcenaria aqui tá feita. Eu não sei se eu vou ter mais quantidade aqui de prateleiras. Eu acho que não. Acho que eu vou deixar essa parede aqui mais lisa. E a altura da prateleira a altura da cabeceira, por exemplo, vai depender da altura da cama. Então, dependendo, eu desço ela um pouco e coloco ela alinhada com essa prateleira, alguma coisa do tipo. Mas depois, então, que a gente fez a marcenaria fixa, que eu acho que finalizou, então, esse painel, essa parte aqui, a mesa, os criados. Esse criado do lado de cá vai ser diferente do outro lado, ele vai ser uma mesinha. Acho que finalizamos. Então, depois disso aqui, a gente vai começar a fazer a texturização. Mas antes, vamos dar uma salvadinha aqui, para a gente ter certeza que não vai perder o arquivo. Não vai ter que salvar como de novo aqui que pediu.